Água encanada, rede de esgoto, escravos, eletricidade. O que tinha e o que não tinha no Brasil e no Rio de Janeiro de Machado de Assis? Vamos lá comigo ver isso? Oi, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje nós vamos falar sobre como era a vida, o cotidiano, na época do escritor Machado de Assis. Machado de Assis viveu bastante para a época. Ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Então ele passou a maior parte da vida no século XIX, mas pegou ali o inicinho do século XX. Na época de Machado de Assis, a moeda era o real, isso mesmo, mas era o real antigo, que não se dividia, então se usava na maior parte das vezes no plural, que eram os réis. E como muitas vezes circulou como múltiplos de 1000, se dizia também muito mi-réis. E tem aquela passagem inesquecível de Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele diz que Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. E aí, a gente se projetando naquela época, a gente vê que um conto de réis, gente, era muito dinheiro. Claro que essa equivalência é um pouco difícil de fazer, mas, só para ter uma noção, um conto de réis dava para comprar aproximadamente 1 quilo de ouro. Então a gente já consegue interpretar aí como era a Marcela e o que o autor quis dizer a partir dessa frase. Machado de Assis viveu a maior parte do tempo na época do Império, do Segundo Reinado. Mas ele também viu uma das grandes transformações que foi a proclamação da República. A gente vai ver aqui que ele participou e viveu várias das transformações enormes que houve no Brasil nessa virada ali final do século XIX e início do século XX. No que diz respeito aos transportes, é uma coisa que a gente vê muito no cotidiano dos personagens e da própria vida de Machado de Assis. O bonde era o transporte por preferência ali dessa época. Ele era, durante a maior parte do tempo da vida de Machado de Assis, puxado por tração animal. E foi só ali no final do século XIX é que começou a ter o bonde elétrico. E a gente vê na obra de Machado de Assis muito a importância do bonde. Ele chegou, inclusive, a escrever um tratado sobre regra para uso dos bondes. E é um texto hilário, fantástico, com muita ironia. E eu trouxe aqui um artigo só para vocês verem do que eu estou falando. Olha isso. Os encatarroados podem entrar nos bondes, com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E, no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres: ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir tossir para o diabo que os carregue. Não é fantástico? E aí tem vários artigos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa regra para uso de bonde, vocês vão se divertir, fala de ler o jornal, de como conversar, é muito interessante. Na época de Machado de Assis, a população evidentemente era muito menor. O censo de 1900 diz que tinha cerca de 17 milhões e 400 mil brasileiros, o que parece pouquíssimo quando a gente vê a população brasileira de hoje em dia. E a expectativa de vida era pouco mais de 33 anos. Então, para a época, Machado de Assis, que viveu quase 70 anos, viveu bastante. Agora, essa taxa de mortalidade, é claro, se justifica não apenas pelas condições de vida dificílimas, mas a gente estava saindo há pouco tempo ali de um trabalho escravo, você tinha condições de trabalho duríssimas, mortalidade infantil alta e, claro, as epidemias. Nós já falamos muitas vezes aqui no canal da Lusofonia que o Rio de Janeiro é um lugar insalubre e tinha tudo quanto é praga. A gente tinha cólera, tuberculose, febre amarela e isso está muito presente aí na obra de Machado. E claro, isso além de tudo era favorecido porque o Rio de Janeiro sempre sofreu com falta d'água. Machado de Assis conheceu
a chegada desse luxo que é a água encanada e que não tinha para todo mundo não, demorou muito para isso se disseminar e claro, as condições de higiene, de acesso à água sofriam também com isso. A alfabetização era para poucos. Cerca de 65% da população era analfabeta. Então, quando a gente pega esses textos, a gente tem que ter consciência que, embora eles retratem diversas camadas da sociedade, eram poucos os que tinham acesso e podiam ler esses textos. Como eu disse, Machado de Assis ele viveu muitas transformações e aproveitou e trouxe isso para sua obra. Uma dessas grandes foi a chegada da energia elétrica, da eletricidade. E a gente fala, pô, Adriana, claro, né? A gente tá falando aqui do século XIX, todo mundo sabe que não tinha eletricidade, iluminação pública. Mas, gente, é importante a gente ver o impacto que isso tinha na organização e na vida da sociedade. As pessoas viviam realmente em torno da luz do sol, porque depois que o sol se punha, ninguém mais saía de casa, era perigoso, não tinha condição. Então, tudo que você fazia tinha que respeitar esse fator de iluminação que não existia. Então, com a eletricidade muda tudo. As pessoas podiam ter o luxo de sair e aproveitar lazeres, podendo voltar para as suas casas, porque antes não dava para voltar, não tinha luz. E Machado de Assis, junto com essa elite intelectual da época, pôde viver esse prazer de sair, ir a um teatro, ir a um sarau, como ele participava muito e gostava, e voltar aproveitando da iluminação pública, que era um luxo. Hoje a gente não dá valor, mas realmente muda a vida da sociedade. E falando aí de saídas, de festas, de saraus, a gente vem aqui para a vestimenta, que evidentemente era muito diferente. Você tinha um pudor muito grande, as saias necessariamente compridas das mulheres, e tinha o espartilho, que ficou até o final do século XIX, que era um troço que as mulheres não podiam se vestir sozinhas. As damas tinham que ter uma pessoa, uma outra mulher, para apertar aquilo, e elas ficavam sem respirar, muitas chegavam até a passar mal com aquele espartilho. O chapéu era um acessório indispensável para homens e mulheres. Outro ponto também de grande mudança muito importante era a questão da escravidão, porque quando Machado de Assis nasceu, Machado de Assis, que não era branco, a escravidão ainda existia, e a gente vê isso na obra, mesmo se esse não foi um tema muito explorado pelo autor, no conto Pai contra a Mãe, a gente vê ali aquele caçador de escravos que, para salvar o próprio filho porque ele não tinha dinheiro, consegue ali pegar uma escrava grávida e entregar essa escrava. Então a gente vê essa realidade dura, essa questão desse lugar social dessas pessoas. Então Machado de Assis viu a abolição e isso certamente marcou ele tanto quanto homem como autor. Então é isso, pessoal. A lista poderia ser infinita. Eu poderia ficar aqui falando horas de coisas importantes da vida e que impactaram na obra de Machado de Assis, mas acho que aqui a gente já trouxe vários elementos que, quando vocês forem ler uma outra obra de Machado de Assis, ou mesmo de outros autores dessa época, é importante pensar e ver como isso poderia influenciar ou não no desenrolar daquela trama e das escolhas dos autores. Contem pra mim, vocês já tinham pensado em todos esses pontos quando vocês leram a obra de Machado de Assis? Qual é aquele conto, aquele romance onde vocês mais conseguiram se transportar para a época de Machado de Assis? Contem aqui para mim e nós nos vemos na próxima semana. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.